Questão 8. Ih, rapaz, professor trapézio já... Pois é, cara, já tem que desenvolver isso aí já. Vamos lá. Um trapézio isósceles. Lembrando a nossa aula de quadriláteros. Hoje, de tarde, não perca. Tem base maior e base menor, medindo 12 e 6. Galera, trapézio isósceles, sabe quando é que é? É quando esses lados aqui são iguais, tá bom? Aí ele disse que esse trapézio tem altura medindo 4, né? Então, altura medindo 4. Vamos lá. Ele quer saber o perímetro em centímetros. Caraca, e aí? Galera, eu não coloquei essa questão aqui à toa, né? É lógico que tem a ver com triângulo retângulo. Então, vamos lá. Galera, olha isso aqui, ó. Desce uma altura aqui. Você concorda que essa altura salva nossas vidas? Por que ela salva nossas vidas? Porque esse triângulo aqui é retângulo, gente. Ele é retângulo e meio que a questão já acabou, é só que você não sabe ainda que ela acabou. Mas olha aqui, ó. Isso aqui mede 6, certo? E esse pedação grande aqui mede 12, né? Cara, então quanto que você acha que mede cada pedacinho desse? Cada pedacinho desse só pode medir 3 centímetros. Sabe por que 3 centímetros? Porque aí faz assim, ó. 3 mais 3, 6, mais 6, 12. Forma direitinho. Então, cada pedaço desse mede 3 centímetros. Todo mundo entende isso? E isso aqui mede 4 centímetros. Olha o nosso triângulo pitagórico aí de novo. Triângulo de altura 4, base 3. Quanto é que vale x? X vale 5 centímetros. Pitagórico, né? E ele quer saber o perímetro. Como é que é o perímetro? Soma dos lados, né? Isso aqui mede 12. Isso aqui mede 5. Isso aqui mede 6. Isso aqui mede 5. Pois é, 3, 4, 5. Qual que vai ser o perímetro? 6 mais 5 mais 12 mais 5. Isso dá 28. 28 centímetros. Gabarito, letra D. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos junto? Vamos lá? Próxima. Qualquer dúvida, fala aí. Quando dadas em centímetros, as medidas dos lados do trapézio ABCD são expressas por números consecutivos. Quando dadas em centímetros, as medidas dos lados do trapézio ABCD são expressas por números consecutivos. Calcule x. Muito bem, gente. Vamos lá. Números consecutivos. O que são números consecutivos? Esses aqui são números consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5. K mais 1. K mais 2. Todos esses caras aí são números consecutivos. E ele está dizendo pra gente que esses números aqui são consecutivos. Esse faz parte de uma sequência de números consecutivos. E aí você tem um problema, porque você não sabe a medida disso aqui e você não sabe a medida disso aqui. E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que a gente não sabe em que ordem que estão esses números consecutivos. A gente não faz a menor ideia de como é que eles estão. Mas a gente sabe de algumas coisas. A gente sabe de alguns detalhes. Por exemplo, a gente sabe que A é maior que B.
Isso já é uma análise que você tem que fazer em prova. Olha, A é com certeza maior que B. Por quê, hein? É porque isso aqui mede B, certo? Esse pedaço aqui mede B. E aí, nesse triângulo retângulo aqui, como a gente sabe que o cateto é sempre maior que a hipotenusa, A só pode ser maior que B. Excelente. Outro detalhe. A gente sabe que isso aqui mede X, certo? Então, a gente sabe que isso aqui mede 3. Como é que eu sei que aquilo ali em cima mede X? Isso aqui em cima mede X, e isso aqui embaixo mede X também, porque esta figura que eu vou pintar de verde aqui agora, ela é um retângulo, certo? Isso aqui é um retângulo. E se é um retângulo, da mesma forma que eu pude transferir o B daqui para cá, eu posso fazer o X daqui para cá também, né, professor? Isso, eu posso fazer isso. E daí eu já sei também que o A, ele com certeza é maior que 3. Tudo bem? Todo mundo entende isso, gente? Tem que ser. Por que que tem que ser? Porque num triângulo retângulo, hipotenusa é sempre maior que cateto. Isso sempre vai acontecer, independentemente da situação. Cateto nunca pode ser igual à hipotenusa. Teve uma questão da IAR do ano passado, de 2017, se eu não me engano, que ele falava assim, considera uma pirâmide hexagonal de arestas congruentes. Ache a área lateral, se eu não me engano. Aí você ia fazer a questão, tinha até resposta, só que se você tentasse fazer uma métrica dentro da questão, acontecia que a questão ficava sem gabarito, porque tinha um cateto que ficava igual uma hipotenusa. Então isso costuma acontecer, isso não costuma acontecer, mas já aconteceu. Hipotenusa nunca pode ser igual ao cateto, ela sempre tem que ser maior que eles. Tudo bem? Volta pra cá. E aí, gente, como é que eu resolvo isso? Então, você resolve isso pensando diretamente no fato dos números serem consecutivos. Galera, se os números são consecutivos, então eles são esses números aqui, x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Vocês concordam com isso? Tá. Quem é o maior? X mais 3. Quem é o menor? X. Sobrou o quê? X mais 1 e x mais 2. Só que o A é maior que o B, certo? Se o A é maior que o B, então esse cara aqui só pode ser o x mais 2 e esse cara aqui só pode ser o x mais 1. Entenderam, gente? Por causa dessa análise, só pode ser assim. E aí, esse meu trapézio, deixa eu redesenhar, ele ficou assim. Tinha alguém até que perguntou se existem outros poliedros, se existem outras formas espaciais com triângulos além de pirâmides. Tem sim, cara. Tem o icosaedro, tem um monte. Vocês conhecem o icosaedro? Alguém já ouviu falar? Isso aqui a gente concluiu que mede x mais 1, isso aqui mede x mais 1 e isso aqui mede x mais 2. E aí, gente? Tio Pete, né? Salvando aí de novo. É só usar o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho vermelho aí. Tudo bem? Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Isso fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 9. Corta x ao quadrado com x ao quadrado. 4x
menos 2x, letras para um lado, números para o outro. 2x é igual a 4, portanto, x é igual a 2. Essa é a única forma disso acontecer. Mas então, respondendo a pergunta, tem o icosaedro, cara. Rapidinho aqui, ó. O icosaedro é uma forma mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um bom icosaedro aqui. Não existe só pirâmide não, tá? Triângulo tá em tudo quanto é lugar. Triângulo aparece em toda a geometria, tá certo? Então, pá, vocês já devem estar reconhecendo aí. Alguém já viu isso aqui em algum lugar. Pá, pra cá, pra cá. Tá aí. 2x é igual a 6. Errei? Ah, tá certo, é isso aí. É 6, valeu, gente. Valeu, 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 valeu. Muito obrigado aí, gente. Ainda bem que vocês estão aí, né? Pra esses errinhos bestas de conta a gente não deixar passar. Vocês conhecem outros poliedros que tenham triângulos? Porque alguém fez essa pergunta aí e me assustou, cara. Vocês não podem ficar achando que existe só esse polígono não, tá? Existem poliedros de diversos tipos, existem... todas as pirâmides têm a face de volta, né? Triangular, né? Mas aí eu já tô indo... Eu já tô indo longe, né? Eu tô fugindo do ponto, né? Bom, mas não se preocupa que a gente vai ver geometria espacial com bastante calma, cara, bastante calma. Não é difícil, tá? Talvez quando você começa a botar curva, esfera, cilindros, cones, aí talvez fique complicado, principalmente o cone, né? Porque você pode planificar o cone, enfim. Mas não vamos perder o foco, não. Vamos lá? Gente, perdão pelo erro aí, eu tô errando conta boba, né? Eu vou prestar mais atenção. Ai, Deus. Enfim, vamos lá. Todo mundo comigo? Vamos junto. Os lados de um triângulo obtusângulo medem 3, 5 e 7. Então, 3, 5 e 7. A gente vai poder fazer até mais ou menos aqui, e aí a gente vai ter que dar uma pequena parada, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou resolver mais umas 3 de polígonos, vou ter que dar uma pulada lá, mas fiquem tranquilos que no nosso, que no nosso livro eletrônico vai estar tudo resolvido, tudo bem? Então, é um triângulo de lados 3, 5 e 7. Então, 3, 5 e 7. A medida da projeção do menor dos lados, menor dos lados, sobre a reta que contém o lado de 5 metros. Isso aí pode causar um sério problema na gente. Essa é uma boa questão para a lei dos cossenos. Eu não sei se eu vou resolvê-la agora, não. Mas, essencialmente, o que a gente quer fazer é isso aqui. Ele está querendo saber isso aqui. Essa é uma boa questão para a lei dos cossenos. Eu acho que eu vou deixar para a gente fazer isso quando a gente souber lei dos cossenos. É uma boa ideia. Mas deixa eu botar aqui a questão para quem souber fazer, já tentar aí. Deixa eu desenhar a questão, a figura aqui. Vou deixar anotado e vocês tentem fazer aí. E quem não souber, a gente vai voltar com essa questão quando a gente falar sobre lei dos
cossenos. Quem já conhecer pode tentar fazer, tá? Não tem problema nenhum. Alguém conhece a lei dos cossenos? Três, 5, 7. Ele está interessado nisso aqui. Ele está interessado nisso aqui. Deixa eu pintar de vermelho. É a projeção do menor dos lados sobre a reta que contém o lado de 5 metros. Então, essa reta verde aqui. Então, quando eu projeto o menor dos lados, que é isso aqui, esse cateto aqui. Quando eu projeto essa retinha verde aí, essa retinha marcada aqui, quando eu projeto isso no meu triângulo, eu obtenho isso aí. E dá para fazer por triângulo retângulo também, tá? Mas é porque realmente não é a melhor alternativa. Aqui, ó. Você consegue fazer, porque você consegue dizer que isso aqui mede y. Aí você consegue fazer Pitágoras primeiro no triângulo pequeno e depois no triângulo grande, e aí você forma um sistema, entenderam? Mas deduzindo esse ângulo aqui, fazendo o suplementar, fica bem mais fácil. Eu vou deixar notado aqui. Ah, vamos lá. Pronto, vou fazer por triângulo retângulo mesmo. Mas que fique claro que tem como você fazer por outra forma, tudo bem? E fica um pouquinho mais fácil. Então, a soma dos quadrados dos catetos tem que dar o quadrado da hipotenusa e faz a mesma coisa no triângulo grande, certo? Y mais 5 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. E a gente vai essencialmente resolver esse sistema aqui, tá bom? Para quem não entendeu, vou comentar rapidinho quais foram os triângulos que eu utilizei. Eu utilizei primeiro esse triângulo aqui. E depois eu utilizei esse triângulo aqui. Tá, então do triângulo azul saiu aquela primeira equação e do triângulo preto saiu a segunda equação, certo? Então, fazendo as contas, isso fica assim, x ao quadrado, em cima continua a mesma coisa, né? Mas a de baixo, deixa eu fazer aqui, x ao quadrado mais... Aí vamos isolar o x ao quadrado aqui, né? 9 menos y ao quadrado, substitui na de cima. Quando você isolar o x ao quadrado na de baixo, é assim que a gente resolve o sistema, certo? Substitui na de cima, fica... Quer dizer, substitui na de baixo, aí fica 9 menos y ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso tem que ser igual a 49. Corta o menos y ao quadrado com y ao quadrado. 10y vai ser 49 menos 34. Isso dá 15. E, portanto, o y fica igual a 1,5. Nem ficou tão ruim assim, né? Acho que ficou razoável, né? A gente consegue ver os triângulos aparecendo, a gente consegue ver que organização é muito importante. Organização, gente, eu não tenho como dizer como isso é importante em geometria. Isso é importante em toda a matemática, né? Mas é porque eu acho que geometria exige mais, porque ela depende mais da sua criatividade. Se você for resolver uma questão de, sei lá, logaritmo, exige criatividade? Exige, mas exige muito mais que você conheça o assunto, já tenha resolvido muitas questões, e aí a criatividade meio que some, você meio que lembra o que fazer, porque você já viu antes. Mas geometria não, né, cara? Geometria é um negócio que... Se você não viu sendo feito antes,
não dá para você ter uma criatividade na hora, assim. Até dá, mas é difícil. Você tem que ter visto pelo menos uma vez. Essa é isso que eu estou querendo dizer. É por isso que eu estou reforçando tanto a forma com a qual eu resolvo. Porque a forma com a qual eu resolvo é a forma que eu quero que você resolva, mas eu também quero estimular a sua criatividade. E isso eu só consigo fazendo as coisas da forma que eu estou fazendo. Então, vai confiando em mim aí, tá bom? Só te peço isso, resolva os exercícios, tenta refazer, tenta fazer novas questões, tá bom? Eu vou fazer mais umas 2 ou 3 questões sobre polígonos e aí a gente vai dar uma finalizada aqui. O polígono regular cujo ângulo externo mede 24 graus tem quantos lados? O polígono regular cujo ângulo externo mede 24 graus. Vamos lá. Galera, lembrando, gente, quem quiser finalizar as questões, a gente vai disponibilizar isso lá no acesso de vocês, tudo bem? Os slides para vocês poderem continuar as questões, mas isso está tudo dentro do planejado lá do nosso livro virtual, tudo bem? Então fiquem tranquilos. Então, ele está dizendo para a gente que o ângulo externo mede 24 graus. Excelente. Se o ângulo externo mede 24 graus, quanto é que mede o interno, hein? O interno mede 156 graus, você concorda? É o suplementar, né? O suplementar de 24 graus é 156 graus. Excelente. Como é que a gente faz para achar o ângulo interno de um polígono? Para você achar o ângulo interno de um polígono, basta você, se o polígono for regular, tudo bem? Basta você pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, certo? Porque se você fizer isso, você vai achar o ângulo interno. A soma dos ângulos internos é 180 graus vezes n menos 2. E eu quero que isso dividido por n dê 156. Tudo bem? Vocês entendem isso? Ótimo. Só que eu não vou continuar essa conta aqui não. Porque a gente viu teoria sobre ângulo externo, gente. Nós vimos teoria sobre ângulo externo e nós aprendemos que existe soma dos ângulos externos também. Esse é o nosso diferencial. É um diferencial que, bom, a maioria dos livros e dos materiais, eles fariam assim, né? Mas aqui a gente pensa um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho além. Soma dos ângulos externos dividido por n tem que dar 24 graus. E aí acabou, né, gente? Porque eu sei que a soma dos ângulos externos sempre dá 360 graus. Então, 360 graus dividido por n tem que ser igual a 24. Portanto, 24n tem que ser 360. N tem que ser 360 dividido por 24, que dá 15. Então, se trata de um pentadecágono. Então, muito mais fácil, né? Pega o ângulo externo, divide pelo número de lados, isso dá exatamente o ângulo externo. Se você pega a soma dos ângulos externos e divide pela quantidade de lados, isso dá exatamente o valor do seu ângulo externo. Muito bem? Se você continuar esta equação aqui, você também resolve a questão. Tamo junto? Tudo tranquilo? Vamos lá. Se um dos ângulos internos de um pentágono mede 100 graus, então a soma dos outros ângulos internos desse polígono é quanto? Então você tem um pentágono, eu não vou nem desenhar, porque olha isso aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um pentágono não é dada por 180 graus vezes n menos 2?
Muito bem. Substitui o seu n por 5. Preste atenção naquele 100 ali e substitui o seu n por 5. Quando você substituir o seu n por 5, você vai achar 540 graus. O que significa esses 540 graus? Significa que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Um deles já é 100. Um deles já é 100. Quanto falta para 540? 440, gabarito letra D. Todo mundo entendeu? Questão de prova, gente. Galera, questão de prova. Fácil. Pô, lindo, mamão com açúcar. Você vai gabaritar a sua prova, cara. Você vai gabaritar a sua prova. A gente vai resolver mais questões, a gente vai resolver muitos exercícios. A ideia é essa. A gente conseguiu aqui já resolver 10 questões. Isso já é bastante coisa, porque nós vimos vários anos de provas. Nós vimos vários anos de provas da ESA, vimos alguns anos de provas da EAR. Fizemos todas as questões da ESA que já caíram sobre esse determinado assunto hoje, tudo bem? Todas foram resolvidas, todas estão aqui. Você entendeu, nem percebeu que você já estava entendendo, mas você já entendeu. Isso já é um diferencial. Falando sobre diagonais, não me aguento, né? Vamos lá. Se A é o número de diagonais de um icoságono, A é o número de diagonais de um icoságono e B é o número de diagonais de um decágono. Como é que é a fórmula de número de diagonais? N vezes N menos 3 sobre 2. De um icoságono, então, vai ser 20 vezes 20 menos 3 sobre 2. E de um decágono vai ser 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. Todos entendem isso? Isso aqui em cima dá 170. Isso aqui embaixo dá 35. E aí, portanto, A menos B é 170 menos 35, que dá 135. Gabarito letra B. Tudo bem? Legal, legal? Mais uma? Tá, vamos fazer mais uma além dessa, porque olha essa questão. O lado de um eneágono regular mede 2,5 centímetros. Calcule o perímetro. Galera, são 9 lados. Como é que eu faço para calcular o perímetro? 9 vezes 2,5, certo? Isso dá 22,5 centímetros. Gabarito letra C. Tá, mais uma, né? Mais uma. Todo mundo entendeu? É um eneágono, ele quer que você ache o perímetro, multiplica pelo número de lados, porque é tudo igual, né? Vamos lá. Pronto, essa aí parece ser mais legal. Em um polígono regular, a medida de um ângulo interno é o triplo da medida de um ângulo externo. Que polígono é esse? Galera, quanto é que dá o ângulo interno mais o ângulo externo, hein? Responde aí, tenta responder. Vai lá. Quanto é que dá o ângulo interno mais o ângulo externo? Interno mais externo, interno mais externo. Vale? Vale sempre igual a 180 graus, certo? Ângulo interno mais ângulo externo sempre dá 180 graus. Lembra do ângulo externo? Ângulo externo, ângulo interno. São suplementares, certo? Basta você substituir o αi por 3αe, certo? Porque o ângulo interno é o triplo do ângulo externo, então eu posso substituir o ângulo interno por 3 vezes o ângulo externo. Isso fica 3α externo mais α externo é igual a 180. 4α externo é igual a 180. α externo é igual a 90. Se... Igual a 90 não, gente, perdão. É igual a 45. É igual a 45. Achei o ângulo externo. Agora que eu sei qual é o ângulo externo, eu uso o fato de que o ângulo externo é a soma dos externos dividido por n, tá certo?
o ângulo externo é 45, a soma dos externos dá 360 e acabou a questão. 45n é igual a 360, n é igual a 360 dividido por 45, que é igual a 8. Certo? Então, trata-se de um octógono. Legal, gente? Vamos de novo aqui, ó. Sei que foi rápido. Vem junto, ó. O ângulo interno é o triplo do externo, mas a soma dos dois é 180. E aí, essencialmente, o que eu fiz foi fazer um sistema entre essas duas equações aqui. Aí, achei que alfa é igual a 45 graus. Só rolar nessa fórmula aqui e acabou.